A parada é o seguinte, será que os argentinos estão certos? O país mais preconceituoso do futebol. Por que a Argentina não tem jogador negro? Vamos tentar entender essa parada aqui? Vamos ver? Vem comigo aqui, pessoal. Sempre me chamou a atenção a seleção da Argentina. Mas não. Como eles mesmos dizem, são nossos hermanos, nossos vizinhos. Países que vivem lado a lado, porém com histórias totalmente diferentes. Os argentinos quando imitam macaco assim é em outro sentido. Um pior, inclusive. Com o tempo, comecei a notar que toda vez que um time brasileiro enfrentava um time argentino, além de ser, na maioria das vezes, um jogo duro, sempre tinha muita catimba, algumas tretas e, principalmente, muitos insultos raciais. Com certeza você já reparou nisso, né? Coisa bonita, ó, isso aqui pra mim é Libertadores. Futebol, gol, isso é besteira. Isso aqui é o que importa. E aí o espetáculo lamentável que a gente imaginou aqui. Não, lamentável demais. Lamentável. Tinha ficado só no folclore entre brasileiros e argentinos. Vem, amigos da Rede Globo, sobe meu som, por favor. Vem, amigos da Rede Globo. Rapaz, é difícil você sair da bate, gente. É o jogo, vamos lá. Você tá torcendo pra quem? Você é Argentina pra ficar 12 Esse bagulho tá agarrando aí no vídeo mesmo ou é aqui? a 10? Ou você Não, tá agarrando aí no vídeo mesmo. é França pra ficar 13 a 9? Na última Copa do Mundo eu torci pela Argentina contra a França. Cara, na última Copa, ou você torcia pra Argentina ganhar uma Copa, ruim. Ah, mas o Messi, mas ainda é Argentina. Ou você torcia pra França, só que o Mbappé tinha a chance de empatar com o Pelé no bagulho de 3 Copas. Nossa, era tiro na pena na mão. Não No que pé, seja não. um simpatizante da seleção nem nada, mas eu achava e ainda acho que o Messi merecia muito aquele título por toda a história dele dentro do futebol. Sim. Mas ainda na Copa, em pleno 2022, me surpreendeu muito negativamente a maneira como os hermanos comemoraram o título. Isso aqui ainda são torcedores. O pior é o pessoal dentro do ônibus cantando esse tipo de coisa. E o repórter tá tipo, não, para, e dando corda, tá ligado? Racistas, xenofóbicos, babacas. Não se pode. Depois daquela Copa tivemos uma repercussão maior sobre o racismo no futebol, pauta levantada principalmente pelo Vini Júnior na Espanha. E foi aí que eu comecei a me aprofundar no tema. Esse é um vídeo sobre futebol, e para entender melhor o tema, vamos voltar um pouco na história. Então lá. Diferentemente do Brasil, a Argentina foi colonizada por espanhóis, mas o começo da sua história tem muita semelhança com o Brasil. Muitos escravos do continente africano vieram para lá, então em um primeiro momento havia uma miscigenação de povos nativos, colonizadores e africanos no país. Isso fica claro nos primeiros censos de população datados de 1778, por exemplo, onde mostram que a população argentina era composta por cerca de 30% de africanos e afrodescendentes. Até então, nessa época, a escravidão ainda estava de pé no país e, evidentemente, ainda não havia o futebol no continente. Anos mais tarde, por volta de 1853, houve de fato a abolição da escravatura no país. E a partir disso, começou um processo de erradicação dos povos negros. A Argentina via na Europa, principalmente Espanha, sua referência para a formação étnica. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas daqui em diante começou um processo de embranquecimento no continente como um todo, inclusive no Brasil. Mas a Argentina foi o grande case de sucesso do continente, se é que podemos chamar de sucesso. Nos trajeron hace 400 años. Esa es la diferencia. E agora nos querem callar. No censo de 1887, a porcentagem de afrodescendentes caiu de 30% para 1,8%. E os argumentos das autoridades argentinas para essa mudança foram diversos. Fatores como guerras, epidemias e a própria imigração europeia eram dadas como justificativa. Mas na real, os caras enraizaram na cabeça que a raça branca era superior.
e realizaram o apagamento da presença negra no país. Isso explica atitudes como esta. Uma declaração feita pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi alvo de muitas críticas na internet. Durante um evento com o premier da Espanha, Pedro Sánchez, Fernandes disse que os brasileiros vieram da selva e argentinos Beleza, o presidente dos caras, tranquilo, não é pouca coisa. chegaram de barco da Europa. Vamos ver. Particularmente, eu sou um europeísta. Sou alguém que crê na Europa. Porque sobre a Europa, Você nasceu em Chique Bahia, amigo, que você tá falando. escreveu certa vez Otávio Paz, que os mexicanos saíram dos índios. Os brasileiros saíram da selva. Mas nós, os argentinos... Gente, calma aí, a fala é pior, peraí. Os mexicanos saíram dos índios, a gente saiu da selva. Então, a gente não é nem índio, a gente saiu da selva. E tá basicamente chamando a gente de bicho. E aí você conclui qual tipo de bicho. Rapaz. Chegamos de barcos. E eram barcos que vinham de lá, da Europa. Esse ar de superioridade reflete nas principais frentes: política, entretenimento e futebol, é claro. Especificamente no futebol, temos alguns exemplos que chegam a ser bizarros. Em 1920, ao chegar em Buenos Aires para um amistoso, a seleção brasileira foi recebida com essa charge publicada no jornal Crítica. A imagem... É isso aqui, gente. Isso aqui é Adolf Hitler que tá comandando o país. O que tá acontecendo aí? A imagem retratava os brasileiros como macacos e dizia: já estão os macaquitos em terra argentina. Esta tarde teremos que acender a luz às 4 da tarde para vê-los. Gente, o que é isso aqui, gente? O texto ainda falava que se Tipo assim, o bagulho piora a cada segundo, tá ligado? há uma gente que nos parece altamente cômica, é a brasileira. São elementos de cor que se vestem como nós e pretendem se misturar à raça americana, gloriosa por seu passado e grande por suas tradições. É interessante dizer que depois disso, parte do time brasileiro se recusou a entrar em campo e a Justo. partida seguiu de forma improvisada, sendo disputada com 7 jogadores para cada lado. Citar exemplos aqui não é difícil, o que comprova mais o argumento de que estamos falando de um dos povos mais racistas do mundo. Olha mais um aí, ó. Em 1996, o jornal muito popular na Argentina, Olé, estampou essa capa: Que vengan los macacos. Gente, 96. Isso depois da seleção olímpica argentina eliminar Portugal e se classificar para a final da competição. Na ocasião, eles estavam esperando o vencedor de Brasil e Nigéria para saber quem seria o adversário na final. Mais um exemplo do jornal Olé aconteceu em 2016. Na ocasião, o 2016, ontem, basicamente. Huracan reclamou bastante do árbitro da partida, José Argotti. E o jornal argentino Olé tomou as dores da equipe do seu país e também criticou a arbitragem do venezuelano. E estampou a capa Mão Negra em sua edição, fazendo uma referência clara ao árbitro. E olha que esses exemplos foram da imprensa argentina, veículos de massa que deveriam ter algum tipo de cuidado ou responsabilidade ao publicar certos tipos de matérias. Porém, isso reforça ainda mais que estamos falando de uma questão social super importante, mas que na Argentina é inexistente. É legal que os caras acham que eles são a Suécia, tá ligado? Nosotros nacimos con ese mito. Es parte del día a día nuestro, es transitar por la ciudad sabiendo de que la Argentina considera que no tiene negros. Cuando vos ves en el ADN cultural, social y hasta en el físico, en ese ADN visible, y vos ves que hay muchos rasgos de nuestra negritud, de nuestra afrodescendencia. ¿Cómo vas a decir que no sos, que no tenés una sociedad, que no hay negros en Argentina? Sí que los hay, no quieren verlos. Y ese es otro capítulo. A torcida fanática argentina já demonstrou diversas vezes sua falta de respeito com essa questão social. Esses episódios já se repetiram em competições continentais e intercontinentais, contra brasileiros, contra franceses e por aí vai. Contra todo mundo, basicamente. Ultimamente, os episódios vêm se intensificando, assim como também a violência entre brasileiros e argentinos. A última final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors no Rio foi um show de horrores nesse sentido. Muitas acusações de ambas as partes, assim como no último clássico entre Brasil e Argentina. Pra caramba, briga pra merda. Todos sabemos que la moneda argentina está devaluada y sin embargo acá nos rompen el billete en la cara sabiendo que un billete de 1000 pesos a nosotros nos cuesta.
Ah, mas aí o amigo tá falando, tipo assim, pô, mas vocês estão abusando, tipo, do nosso dinheiro e tal, da inflação. Ô, amigo, vocês estão fazendo um bagulho meio pior, você não acha, não? Tá ligado? Assim, só pra... Eles querem comparar um problema econômico com um problema social. Não existe comparação, cara. Não tem, cara. Eu vou deixar na descrição o link desse vídeo espetacular do UOL sobre essa rixa. Mas voltando aqui pro vídeo, sinceramente eu não acho que a violência seja o caminho. Na minha opinião, essa pauta é algo que deve ser discutido e combatido pelo próprio país. Quem também deveria colaborar mais para que isso fosse minimizado são as próprias organizações, como a FIFA e a Conmebol. Essa segunda, inclusive, cabe o gancho dizer que é incrível a má vontade que demonstra ter contra times brasileiros. Aliás, comenta aqui embaixo se você já sentiu que seu time foi prejudicado pela Conmebol. A gente viu outro dia o vídeo lá do Storybook Football falando de Libertadores e tal, e assim, o que tem de roubo favorável ao Boca, brincadeira, né? O brasileiro sai fora do Brasil totalmente desprotegido, cara. É árbitro que é contra, é todo mundo contra, pô. Isso aí, o futebol brasileiro tem que se unir e ir contra a Conmebol, pô, não pode. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. É foda porque fica parecendo que os caras tá chorando, tá ligado? Os caras tá reclamando e tal, pá. Faltas invertidas, falta no Wesley no terceiro gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que tá chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Recentemente, no duelo entre Atlético Mineiro e São Lourenço, tivemos mais um caso de racismo da torcida do time argentino, que foi punido pela Conmebol seguindo as novas orientações. Ih, mas isso aí é o que mais tem. Tem aquele caso, aquele careca meio gordinho lá no estádio do Corinthians, há uns 2 anos atrás. Isso aí tem todo jogo, infelizmente. Da FIFA. Resta saber se de fato essas punições resultarão em algo. Ainda sobre a torcida argentina. Multa de R$200 pode ir embora, é meio que isso. É incrível a paixão que eles demonstram ter pelos clubes e seleção. Porém, cara, é inaceitável os comportamentos racistas apresentados por boa parte deles. Embora seja algo cultural, como vimos até agora, não é algo justificável. Cara, e é muito louco mesmo a parada de, tipo assim, a seleção dos caras não tem negro. É muito louco, porque os caras, sei lá, igual aqui tá falando que eles acham que são Espanha. Pô, a Espanha tem um Lamine Yamal da vida, por exemplo. E eles não têm. Até historicamente é bem raro, tá ligado? A maioria das seleções hoje, não vou nem falar o Brasil. O Brasil, pô, tem sempre. O Brasil tem um Pelé, que é mais do que isso. Mas a Argentina parece realmente aqueles países bem específicos. Eu falei da Suécia, mas a própria Suécia, o Isaac lá, é um atacante negro, tá ligado? Nem a Suécia é igual os caras, é bizarro isso. Agora, se a imprensa e a torcida têm esse comportamento, como é então o comportamento da seleção e jogadores argentinos? Embora eu perceba que, por incrível que pareça, eles demonstram ter mais responsabilidades do que a própria imprensa argentina, os caras não saem ileso. O caso recente do Enzo Fernandes, por exemplo, que filmou os cantos de mal... Isso aqui ficou feio porque ninguém veio se pronunciar depois, principalmente o Messi, né, pra ser o capitão e tal. Tipo assim, pô, custava dar as caras? Custava. Ao gosto do grupo argentino depois do título da Copa América são provas disso. O que me deixou mais bolado nessa história é que o Messi, sendo o capitão e super respeitável dentro do cenário mundial, não se pronunciou. O que pra mim, pelo menos, mostra que ele compactua com esse tipo de pensamento. Tipo assim, bastava aparecer e falar o básico do básico, tá ligado? Mas nem isso, é meio feio, né? Por clubes tivemos e ainda temos poucos brasileiros atuando no futebol argentino. 2 ex-jogadores contaram suas experiências e o saldo não foi positivo. Em 2005, o lateral direito baiano atuou pelo Boca Juniors. A passagem durou pouco tempo, cerca de 6 meses. Segundo o próprio baiano, foram 5 meses no céu e 1 mês no inferno que fez ele sair. Depois de uma das grandes polêmicas envolvendo brasileiros e argentinos na ocasião, de sábado e grafite, baiano diz ter sido ofendido e maltratado primeiramente por jogadores dos outros clubes e depois até mesmo pelos jogadores do seu próprio clube que, segundo ele, tomaram as dores de sábado. Outro que passou pelo Boca foi o Luiz Alberto, ex-zagueiro que esteve por lá em 2010 e resumiu sua passagem por lá sendo horrível. Segundo ele, foi muito mal acolhido pelos companheiros e clube e seu único parceiro era o paraguaio Morel, sofrendo uma espécie de exclusão dos argentinos do elenco. Embora tenha É uma galera bem legal, né? Nossa, é um povo bem simpático, né? Impressionante. Relatado não ter sofrido racismo, assim como o baiano.
E é curioso ouvir esses relatos de brasileiros, afinal temos tantos argentinos que passam pelo futebol brasileiro, são bem acolhidos e inclusive viram ídolos nos clubes Tá aqui o mais gostoso deles, mas São Paulo tem o Caleri lá e tal, tem uma galera. brasileiros. Ó, de fato, é muito raro você ver jogadores negros vestindo a camiseta da seleção argentina. Sabe o que é meio doido? Tipo assim, a gente aqui teve muita gente torcendo e ficando feliz pelo Messi. Eu fico meio em dúvida se teria o contrário lá acontecendo. Agora, tipo, teria uma galera torcendo pelo Vini. Eu acho que o Neymar tem o carinho lá por ter jogado com o Messi, né, e tal, a amizade. Mas o Vini eu não sei. É muito raro você ver jogadores negros argentinos. A rivalidade entre Brasil e Argentina seguirá. Afinal, estamos falando de duas das maiores potências do futebol mundial. Mas é certo que o que não pode seguir junto é essa violência e polêmicas sociais. A história da Argentina... É muito feio ali a imagem da polícia batendo neles. Muito feio, muito... Nossa, lamentável. É, lamentável. A Argentina os molda sendo um país orgulhoso e seletivo desde os seus primórdios. Diferentemente de nós que somos um país que costumamos abraçar todos os povos, embora que o racismo ainda esteja presente no Brasil, é algo que vem sendo, ou pelo menos buscando ser tratado diariamente, diferentemente É que perto deles a gente parece o céu, né? Tipo isso. do nosso país vizinho. Se o futebol... Pô, você pensar até os ídolos dos caras, tá ligado? Tanto Maradona quanto Messi, os dois brancos, e você vai ver o nosso maior, tipo, Pelé, preto, Ronaldinho, preto, Rivaldo, preto. Ronaldo é mais ou menos, né? Neymar, dá pra dizer que é preto. Futebol é a paixão que nos une, o racismo não pode ser a mancha que nos separa. No campo, todos são iguais. A luta é pela bola, não pela cor. Acabou-se. Pô, eu acho que o mais louco de tudo é você pensar que eles têm menos negro no time do que a Suécia. Como é que pode um bagulho desse? E aí você vê as reportagens, bagulho antigo de jornal. Mano, os caras tá nessa há muito tempo. A Alemanha tem preto? Rudiger. Não é pouco não, hein? Não é pouco não. Rudiger, tá ligado? Tipo, meio que... Mano, tipo, a Alemanha, sabe? É conhecida por branco loiro. A Alemanha é conhecida por Toni Kroos. Os caras têm um Rudiger. A Argentina, aqui do lado, tá ligado? Aqui do lado. Aqui do lado, não tem. A Espanha, que é a base deles e tal, que colonizaram eles e tal. A Espanha, o Yamal. O Musiala também. Itália tem. O Balotelli pode ser falado. O Sané. Tá ligado? Mano, geral tem. Geral tem. Tá ligado? Bizarro. Bizarro. Gnabry também. Loucura isso. Bizarro.